Então, querido, sem muita demora, baixe sua cabeça, vamos estar orando nesse momento. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez até agora. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós sabemos que tudo vem de Ti, tudo é para o Senhor. Neste momento nós queremos entregar nossas vidas, nosso coração a Ti, pedir que o Teu Espírito Santo possa estar falando com cada um aqui presente. Deus, eu me coloco, Senhor, como um canal de bênção em Tuas mãos, para que o Senhor possa estar transmitindo, Senhor, através de mim a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Nós Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Gênesis. Ou você pode acompanhar aqui na tela, Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25, a partir do versículo 29. Você pode acompanhar aqui na tela, para não perdermos muito tempo. Então, a partir do versículo 29, diz assim, do 29 ao 34, diz assim: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Amém? Então, queridos, nesse texto que acabamos de ler, né, nós vemos um fato bem interessante que aconteceu entre dois irmãos. E eu gostaria de falar com você hoje. Essa semana nós estávamos, ou melhor, semana passada nós estávamos no retiro espiritual para líderes, lá em Garanhuns. E o pastor Marco, ele trouxe uma reflexão na quinta de manhã para todos os líderes que estavam ali, né, falando sobre Eliseu. E um dos tópicos que ele falou foi sobre o cansaço. Como aquela palavra, né, assim, mexeu com o meu coração. Ele já havia ministrado aquela palavra antes, né, e aqui na igreja, e ele falou lá no retiro espiritual de líderes. E novamente o Senhor ministrou ao meu coração quando ele falou sobre o cansaço. Porque ele falou sobre alguns pontos, ele falou sobre ter comunhão, ele falou sobre o cansaço e falou sobre a comunhão com o Espírito Santo. Então foram alguns pontos que ele falou, mas esse ponto específico, né, sobre o cansaço me chamou bastante atenção, e o Espírito Santo veio ao longo da semana ministrando muito ao meu coração sobre isso. E eu estava lendo, né, no meu TSD, e eu vinha lendo esse livro de Gênesis, e eu cheguei aqui no capítulo 25, e quando eu comecei a ler, eu me deparei com esse texto, e o Espírito Santo me chamou muito, muito, muito a atenção. Porque começa dizendo: E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. Né? Então, mais uma vez, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Então, eu li e reli de novo. E eu sabia, sabe, quando um texto me chama a atenção, eu digo: Deus quer falar alguma coisa comigo. E só o que me chamava a atenção era essa parte assim: E veio Esaú do campo, e ele estava cansado. E eu fiquei, né? E aí eu continuei lendo e li até o capítulo 29, porque eu comecei de novo a leitura da Bíblia desde o início. E li até o capítulo 29, mas esse trecho especificamente chamava a minha atenção. E eu dizia: Deus, o que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer falar comigo? E eu lia de novo, e todos os dias
eu lia de novo. Todos os dias eu lia de novo. E eu dei prosseguimento à leitura de Gênesis, mas eu sempre voltava para cá, esse trecho, de 29 ao 34. E eu lia. E hoje, quando nós voltávamos de um discipulado, aí o pastor disse, você lembra que eu tinha falado para você ministrar no Tadel hoje? Eu disse, não, amor, mas eu não tive tempo de preparar nada. Tal. Aí ele disse, você é muito engraçada. E aí nós chegamos em casa e ele foi para o computador e eu disse, não, você prepara alguma coisa. E aí eu fui para o quarto, fechei a porta e nós estávamos falando sobre uns livros que nós estamos lendo. E tem um livro que eu estou lendo e faz tempo que eu não termino. E ele me incentivando a terminar a leitura desse livro. E aí quando eu fui para o quarto, aí ele falou assim, vai ler o livro? Aí eu disse, não, vou ler a Bíblia. E aí voltei para esse texto de Gênesis e voltei a ler. E aí o Espírito Santo me deu um tema para ministrar hoje à noite. E eu voltei lá no escritório e eu disse a ele, eu estou lendo, possa ser que eu ministre. E ele disse, está certo. E ele continuou lá, depois eu voltei, aí eu disse, eu vou ministrar hoje no Tadel. Ele disse, eu sabia. E eu achei bem interessante. E o tema que o Senhor me deu foi, cuidado com o cansaço. Fale para o seu irmão, diga a ele, cuidado com o cansaço. Nós precisamos, de fato, ter cuidado, queridos, com o cansaço. Aqui no versículo 30, né, de Gênesis 25, diz assim, e disse Esaú a Jacó, deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Então, o primeiro ponto aqui que me chamou a atenção, que Deus falou comigo, foi que o cansaço nos leva a desejar o que não é nosso. Vamos repetir isso, diga assim, o cansaço nos leva a desejar o que não é nosso. E eu percebo que vocês estão cansados. E o cansaço está impedindo até vocês de falar. Diga assim, o cansaço nos leva a desejar o que não é nosso. Então, nesse versículo 30, a gente percebe Esaú chegando. E aqui está dizendo que ele estava cansado. E quando ele viu o cozido do irmão dele, ele desejou. Então, ele estava tão cansado, ele não tinha força para fazer alguma coisa para ele. E sabe, irmãos, desejar o que é dos outros, isso é algo muito perigoso. Né? Por exemplo, né, tem pessoas que estão cansadas do seu relacionamento. Cansado daquela mulher arangueira, cansado daquele marido pé de galo, e são tantas brigas, e você está cansado, e você começa a olhar para uma outra pessoa que não é sua, que não é a pessoa que Deus lhe deu, e diz assim, se a minha esposa fosse feito fulano, isso não estava acontecendo. Se o meu marido fosse feito fulano, isso não estava acontecendo. E de repente você se vê comparando, e de repente você se vê desejando aquilo que não é seu. E isso se chama cobiça. Desejar o que não é nosso se chama cobiça. Então, muitas vezes nós estamos cobiçando o emprego do outro, a casa do outro, o carro, né? E às vezes até o discípulo. Meu Deus, os discípulos de fulano são tão bons, estão crescendo tanto, só os meus. Quanto mais eu oro, mais essa criatura parece que anda para trás. E de repente você começa a desejar até o discípulo. E às vezes até a célula do outro. Porque a célula do outro está crescendo e a sua célula parece que não rompe. E aí você começa a desejar aquilo que não é seu. E nós precisamos ter muito cuidado, porque em Provérbios, no capítulo 1, versículo 19, eu gostaria que botasse aí na tela, Provérbios 1, 19, diz assim, são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça, ela põe a perder a alma dos que a possuem.
Então, queridos, eu achei tão interessante. Veja, são assim as veredas de todo aquele que usa de cobiça. Ela põe a perder a alma dos que a possuem. Ou seja, a cobiça coloca a sua alma a perder. Então, a gente vê que é algo muito perigoso. Em Salmo 119, 36, diz assim: inclina o meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Então, veja o que o salmista estava dizendo aqui. Inclina o meu coração aos teus testemunhos. Então, o nosso coração precisa estar inclinado aos testemunhos do Senhor e não à cobiça. E muitas vezes nós temos feito o contrário. Nós temos inclinado o coração à cobiça e não aos testemunhos. Então, nós precisamos ter cuidado, porque isso se dá a partir de um cansaço. Porque quando nós nos vemos cansados em relação a alguma coisa, nós passamos a ter esse comportamento de Esaú. Quando ele chegou em casa, que viu aquele guisado, ele estava tão cansado que ele não pensou em outra coisa. Ele simplesmente cobiçou o cozido do seu irmão. E ele desejou. Então, o segundo ponto que nós vemos aqui, que o cansaço faz é, o cansaço nos torna uma presa fácil. Vamos dizer? Diga assim, o cansaço nos torna uma presa fácil. No versículo 31 de Gênesis, diz assim: então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. Jacó percebeu que Esaú estava tão cansado que ele disse: epa, é agora que eu vou pegá-lo. Quando Jacó percebeu o cansaço de Esaú, Esaú agora se tornou para ele uma presa fácil. Há tempo que Jacó desejava a primogenitura de Esaú. Ele queria ter aquilo que ele não tinha. Então, quando ele viu o seu irmão naquela situação, olha, eu estou tão cansado, me dá um pouco aí desse cozido. Ele aproveitou a oportunidade e disse: eu dou, se você me vender a sua primogenitura. Então, agora a gente percebe que Esaú agora se tornou uma presa fácil para Jacó, para ele conseguir aquilo que ele queria. Então, o que mais Jacó desejava e não sabia como possuir, mediante o cansaço do seu irmão, ele se tornou uma presa fácil. E Jacó disse: agora sim, agora eu pego esse indivíduo. E queridos, a Bíblia diz em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando Pedro, aqui diz aqui nessa primeira carta dele, no capítulo 5, sede sóbrios, ele está falando, sabe de quê? Ele está falando da mente. Porque o cansaço, ele nos torna uma presa fácil. Então, Esaú aqui, ele não teve nem tempo de raciocinar o que ele estava prestes a fazer. Então, a gente vê aqui que quando nós estamos cansados, nós temos dificuldade de pensar. Sim ou não? Porque o cansaço físico produz um cansaço mental. Quando nós estamos cansados, às vezes, né? Nós que somos, quem é pai e mãe aqui sabe, às vezes a gente está tão cansado, e nós nos tornamos até presa fácil dos nossos próprios filhos. As crianças, elas percebem quando os pais estão cansados, esmorecidos, não quer nem conversa com ninguém. E ele chega: pai, olha, o senhor deixa, vá, saia daqui. Quem é pai e mãe aqui que já passou por isso? É bem assim, queridos, porque nós não temos tempo nem de raciocinar, porque nós estamos tão cansados. E aí, Pedro está nos alertando aqui, olha, dizendo: olhe, sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário,
Ele anda em redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então a nossa mente precisa estar descansada. A nossa mente, ela precisa estar estabelecida em Deus. Né? E eu lembro que lá no retiro espiritual dos líderes, o pastor Marcos falava sobre a importância de descansarmos em Deus. Porque quando nós descansamos em Deus, as nossas forças, elas são renovadas. Irmão, é tão extraordinário quando você está muito cansado. Existe dois tipos de cansaço, né? Existe o cansaço físico, né, que afeta também a nossa mente, o cansaço mental, mas que não deixa de ser um cansaço físico. E existe o cansaço espiritual. Muitas vezes nós estamos cansados espiritualmente. E é um perigo tão grande, querido, porque quando nós estamos cansados espiritualmente, aí é que nós nos tornamos uma presa fácil mesmo. Porque o diabo, nosso adversário, ele fica assim, ó, ao derredor, procurando uma brecha, uma palavra apenas, para ele tragar. E nós precisamos ter cuidado. Às vezes nós estamos trabalhando demais fisicamente, né? Nós não paramos para entender que tudo que nós precisamos vem de Deus. Tudo que nós precisamos está em Deus. Eu sei, eu compreendo a palavra. A Bíblia diz que, se preciso for, nós devemos trabalhar de dia e de noite para não ser pesado ao nosso irmão. Mas o contexto dessa palavra está falando para aqueles que têm preguiça de trabalhar. E aí fica, olha, você pode me arrumar? Olha, você tem como arranjar? Oh, irmão, eu não aguento mais, eu estou passando por essa luta, né? Faz 15 anos que eu estou desempregada, irmão. Não é falta de emprego, não, é preguiça mesmo. Aí a Bíblia fala, né, que, se possível, trabalhe de dia e de noite, para não ser pesado ao teu irmão. Mas a Bíblia diz, lá em Mateus, que nós precisamos observar o que é que tem sido prioridade na nossa vida. E que nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E às vezes, queridos, nós estamos colocando em primeiro lugar tantas coisas e não colocamos em primeiro lugar o reino de Deus. Para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. E aí trabalhamos e ficamos tão cansados, tão sobrecarregados, que não dá mais para orar. Porque quando chega lá no TSD, no tempo sozinho com Deus, aí sabe qual é a oração do TSD? Senhor, tu sabes, e dorme. Porque Deus já sabe todas as coisas, pastor. Então, no meu TSD, eu só preciso reconhecer que Ele é que sabe todas as coisas. Então eu digo, Senhor, tu sabes, e durmo. Porque eu já estou tão cansado, que eu não tenho... Começa a ler a Bíblia, e aí quando começa a ler um capítulo, e aí quando chega no versículo 2, a visão já começa a embaçar. Aí diz assim, o diabo é muito sujo. Eita capeta do inferno, que não me deixa ler a Bíblia. Meu Deus, toda vez que eu vou ler, eu já estou tão cansado que eu tenho que dormir. Porque o cansaço físico nos cansa espiritualmente. Porque nós não temos força para orar. Nós não temos força para ler a Bíblia. Nós não temos força para adorar. Nós vimos para a igreja porque é Tadel. Eita, hoje é Tadel. Eu tenho que ir para o Tadel. Senão amanhã o meu líder vai dizer, senti sua falta no Tadel. Então eu vou. E aí começa, levante suas mãos, adore ao Senhor. E você fica, eita meu Deus, que esse louvor hoje não termina não. Doido para sentar. Não consegue adorar o Senhor, porque você trabalhou tanto o dia inteiro. Você está cansado e não consegue render graças ao Senhor. E dizer, Senhor, eu quero romper com o cansaço, eu quero romper com as minhas limitações, e eu quero adorar o Senhor, porque eu sei que tudo que eu tenho vem de Ti, o meu emprego vem de Ti, se foi o Senhor que me deu, eu não vou permitir
com que este emprego que o Senhor me deu, esse emprego que eu orei tanto para conseguir, seja um empecilho para fazer com que eu não te adore como o Senhor merece, para fazer com que eu não vá para a tua casa, para fazer com que eu não erga as minhas mãos para te louvar, para fazer com que eu não tire tempo de qualidade com o Senhor. E aí é nesse momento que nós nos tornamos uma presa fácil. Esaú, ele se tornou uma presa fácil para o irmão dele, porque ele estava cansado. E aí ele se aproveitou da situação e disse: eu te dou um guisado. Já está prontinho, meu irmão, você está tão cansado. Você não vai ter tempo agora de fazer uma comida. E a minha já está pronta. Mas olha, aproveitando, já que eu vou te dar, você vai me vender sua primogenitura. Irmão, então veja que de fato o cansaço, ele nos torna realmente uma presa fácil. O terceiro ponto, eu queria ler também ainda aqui em Provérbios, capítulo 16, antes de passar para o terceiro ponto. Capítulo 16, versículo 3, já está aí, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e teus pensamentos serão estabelecidos. Então, quando nós confiamos ao Senhor, as nossas obras, o nosso trabalho, tudo que nós fazemos, os nossos pensamentos são estabelecidos. E os nossos pensamentos precisam ser estabelecidos em Deus. Amém, queridos? E em Salmo 125, diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não, mas permanece firme, permanece inabalável, os que confiam no Senhor. Amém, queridos? Então nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos levar a nossa mente cativa ao propósito de Deus para a nossa vida. Amém? E o terceiro ponto diz que o cansaço desfoca a nossa visão. Então, quando nós voltamos lá para Gênesis, capítulo 25, versículo 32, diz assim: e disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura? Querido, quantas vezes nós estamos assim? Já nem sabemos mais para que serve aquilo que o Senhor conquistou para nós. Para que eu quero isso mesmo? Eu nem queria discipular mesmo, pronto, que besteira. Eu nem queria aquele discípulo mesmo, estava dando tanto trabalho. O cansaço faz essas coisas conosco. Os cansaços nos leva a desprezar aquilo que o Senhor nos dá, a desfocar a nossa visão. Deus tem uma visão, né? Eu lembro que domingo a pastora Cristiane ministrava e ela falou que ela disse assim: como você se vê, assim você é. Qual é a visão que você tem tido de você mesmo? Qual é a visão? Será que a sua visão com relação àquilo que Deus tem para você não está desfocada? Quantas vezes nós estamos tão cansados, às vezes até espiritualmente, e a gente começa a murmurar, e começa agora a não crer mais naquilo que o Senhor já conquistou para nós. E o que foi que Deus conquistou para nós? Família. Ah, mas família dá muito trabalho. Mas vale a pena. Vale a pena ter uma família. Família é projeto de Deus. E às vezes você diz assim: Deus, eu não aguento mais. E reclama. E reclama do marido, e reclama da mulher, e reclama dos filhos, e reclama do emprego, e reclama do patrão, reclama dos colegas do trabalho, reclama dos colegas da escola, reclama dos colegas da faculdade, reclama da célula, reclama do discípulo. E aí a sua visão começa a ser desfocada, você começa a perder o foco daquilo que Deus constituiu para você, porque você está cansado. E aí você começa a ter uma visão completamente distorcida. Deus começa a desacreditar. Deus, eu nem sei mais se foi para isso mesmo que você me chamou. Deus, eu acho que
que essa história de discipular, eu acho que isso não é para todo mundo, Senhor, menos para mim. Eu não aguento mais. Às vezes você está numa situação que você diz, talvez você, líder que me escuta nessa noite, você já pensou, meu Deus, eu desejei tanto ter uma célula, para agora estar sufocado desse jeito. Se eu soubesse, eu tinha ficado sentadinho lá na célula que eu estava, e não tinha nem inventado essa ideia. Quantas vezes nós estamos assim? Né? Nós ansiamos tanto por trabalhar na casa do Senhor, ansiamos tanto por discipular. Quem ainda não é discipulador aqui deseja ser? Amém. Quem ainda não é e nem deseja ser? Oi? Foi, certamente ele não entendeu. Quem é discipulador aqui, levanta a mão. Quem é discipulador? Só temos esse. Cadê os discipuladores da igreja, meu Deus? Olha aí, pastor. Só tem esses mesmo. Quem é discipulador aqui, levanta a mão. Todos os discipuladores que foram liberados agora. Todos os discipuladores que já foram liberados. Agora baixa a mão. Desses que levantou a mão, quantos já se sentiram cansados discipulando, nesse ofício de discipular? Eu estou levantando a mão também, viu, gente? Para você não se sentir assim tão... Porque às vezes nós cansamos mesmo. Mas nós precisamos ter cuidado. Amém? Olha para cá. Olha para cá. Amém? Aleluia. Olha para cá. Às vezes nós nos sentimos assim mesmo. Cansados. Mas nós temos que fazer, sabe o que, queridos? Correr para o Senhor. Correr para perto de Deus, Senhor, me renove. Renova as minhas forças. Sabe por quê? Se nós aceitarmos o cansaço, a nossa visão com relação àquilo que Deus tem para nós será desfocada. Deus não disse, ide fazer discípulo de todas as nações, para te ver esmorecido, te ver cansado, te ver para baixo. Não, mas para te fazer vitorioso. Amém, queridos? Para você olhar e dizer assim, Senhor, muito obrigado, porque eu tenho cumprido o teu chamado na minha vida. Então, cuidado, porque o cansaço desfoca a visão. Você não pode, querido, jamais perder o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Então, às vezes nós estamos assim, de repente nós nos pegamos nem sabendo mais para que foi que Deus nos chamou. Porque o cansaço desfocou. Esaú estava assim. Esaú disse, para que é que eu quero essa primogenitura? Nem sabia mais a importância daquilo que ele tinha. Daquilo que o próprio Deus deu para ele. Porque quando Jacó e Esaú estavam no ventre da mãe, né, e que Rebeca disse, Deus, o que é que está acontecendo dentro de mim? Uma agonia, um rebuliço lá. O que é que está acontecendo? Ela não sabia que era gêmeos. E Deus disse, 2 nações há no teu ventre. E Deus já havia estabelecido que o mais novo, que o mais velho serviria ao mais novo. Só que, se Deus tinha dado uma promessa para aquela mãe, de que o filho mais velho serviria ao filho mais novo, o próprio Deus ia estabelecer ao seu tempo, ao tempo dele, ele iria fazer Jacó reinar sobre Esaú. Só que Deus permitiu, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Então, o próprio Deus permitiu que Esaú saísse primeiro. Deus sabia que era Jacó que ia reinar. Mas se Deus permitiu que Esaú viesse primeiro e tivesse assim direito à primogenitura, é porque Deus tinha também uma porção reservada para Esaú. No entanto, ele descredibilizou. A visão dele foi desfocada por causa de quê, irmãos? Por causa de quê? Por causa daquilo que te impede de falar mais alto. O cansaço. Então, o 4º e último ponto.
Eu queria, antes de passar para o 4, eu queria ler aqui o Salmo 119, versículo 116. Eu achei tão forte esse versículo. O salmista disse, Salmo 119, versículo 116. Sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado da minha esperança. Sabe, querido, sabe o que eu entendo que o salmista estava dizendo aí? Muitas pessoas proclamam uma esperança, né, como nós proclamamos, né, a nossa esperança é o Senhor. E nós proclamamos tantas verdades, e quantas pessoas têm proclamado essa verdade. E de repente, as circunstâncias da vida, as coisas do dia a dia, vão deixando elas cansadas, e elas são envergonhadas diante da sua própria esperança. E aqui o salmista estava dizendo, Senhor, me sustente, não me deixe desfalecer, porque eu não quero ser envergonhado diante da minha esperança. Eu tenho declarado para as pessoas. Você já conheceu alguém que falou tanto, olha, porque Deus vai fazer, e eu já estou vendo, e pelos olhos da fé, e hoje você se encontra com essa pessoa, e a pessoa está muito distante daquilo que ela proclamava. Quem conhece alguém aqui assim? Eu conheço muitas pessoas assim. Mas por quê? Porque o cansaço desfocou a sua visão, e ela não pediu a Deus o sustento necessário. E em quarto e último ponto, né, o primeiro nós vimos que o cansaço nos leva a desejar o que não é nosso. O segundo falou que o cansaço nos torna uma presa fácil. O terceiro, nós falamos agora, o cansaço desfoca a nossa visão. E o quarto e último fala que o cansaço nos faz abrir mão. Gostaria de pedir que alguém assim controlasse um pouco as crianças que estão lá atrás, para não ter muito barulho, nem chamar a atenção, amém? Quarto e último, o cansaço nos faz abrir mão do melhor de Deus. Então nós vemos aqui no capítulo 25 de Gênesis, os dois últimos versículos que lemos, 33 e 34, diz assim: Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Queridos, não abra mão daquilo que Deus lhe deu. Esaú abriu mão daquilo que o próprio Deus havia lhe dado, o direito da primogenitura. E ele abriu mão por causa do cansaço. Chegou cansado em casa, fadigado de um dia de trabalho. E Jacó se aproveitou daquele momento e ele abriu mão daquilo que o próprio Deus havia lhe dado. Se você está cansado, queridos, busque se fortalecer no Senhor, descansar no Senhor. Quantas vezes, né, nós dizemos, Deus, eu não aguento mais. Quem já disse aqui, Deus, eu não aguento mais? Deus, eu não aguento mais isso. Deus, eu não aguento mais isso. Deus, eu não aguento mais. E ficamos dizendo a Deus, Deus, eu não aguento. Eu não aguento. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, meu querido. Você acha mesmo que Deus não sabe a sua limitação? Você acha mesmo que Deus não sabe até onde você pode suportar? Você sabia que Deus não nos prova além das nossas forças? Ele conhece as tuas estruturas. Ele sabe a força que Ele tem derramado sobre a sua vida. Mas você fica, Deus, eu não aguento mais. Deus, eu não aguento mais. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa no telefone, a gente compartilhando algumas coisas que estavam acontecendo, e a pessoa disse assim para mim, olha, eu estou reunindo forças de onde não tem para suportar, porque quanto mais eu oro, parece que as coisas vai pior. Quem já se sentiu nessa situação? Você orando por uma coisa, orando, e de repente quando você vê, a situação está mais contrária ainda. Irmãos, como é difícil. E a pessoa compartilhava comigo essa dor.
E ela dizia, olha, eu estou reunindo forças de onde não tem. E eu fiquei pensando sobre aquela frase, estou reunindo força de onde não tem. E sabe onde é que não tem força? Em nós mesmos. Quando nós dizemos que estamos reunindo força de onde não tem, é porque nós estamos buscando força em nós mesmos. Mas o apóstolo Paulo, ele disse, quando eu estou fraco, aí, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Querido, quando você se sentir cansado, quando você se sentir sem força, diga aleluia, Senhor, porque agora eu sei que o teu poder irá se aperfeiçoar em mim. A Bíblia declara isso. O poder de Deus se aperfeiçoa na tua fraqueza, meu irmão. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você pensa que você está bem fraquinho. O poder de Deus começa a se aperfeiçoar em ti. Você não precisa das suas forças. Você só precisa do poder de Deus te fortalecendo. É disso que nós precisamos. Por isso eu sempre digo às minhas discípulas. Elas sempre vêm, pastora, olhe, eu já fiz isso, já fiz isso, eu já disse isso, eu já não aguento mais. E eu disse, você está lutando com as suas próprias forças? Busque em Deus. Porque quando nós dizemos que não aguentamos mais, é porque nós estamos lutando com as nossas forças. Porque quando nós nos conscientizamos que tudo vem de Deus, nós descansamos. E, queridos, nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Precisamos aprender a descansar no Senhor. No Evangelho de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, diz, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É o Senhor que alivia o nosso cansaço. É o Senhor que tira o peso. É o Senhor que tira o fardo. Mas existe um caminho para ser aliviado por Deus. É ir para Deus. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Meu irmão, está cansado? Corra para os braços do Pai. É nos braços do Senhor que nós encontramos o descanso que nós precisamos. É nos braços do Senhor que nós somos acalentados. É nos braços do Senhor que nós encontramos refúgio. É nos braços do Senhor que nós encontramos o abrigo. É nos braços do Senhor. Então tem um conselho para você. Estiver cansado, cansado das lutas, cansado do trabalho, cansado dos trabalhos ministerial, cansado do trabalho físico, corra para Deus. Corra para Deus. Se refugie nos braços do Senhor. Amém, queridos? Então, eu quero dizer para você hoje, cuidado com o cansaço. Cuidado com o cansaço. Porque é do cansaço que veio o desânimo. E é do desânimo que nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós. Então, se você, querido, nesta noite, você está tão cansado, você não consegue mais orar, você não consegue mais sentir a alegria na presença de Deus, em meio à adoração. Olha, quer saber se você está cansado espiritualmente? Porque às vezes, quando nós dizemos assim, você está cansado espiritualmente. Não, misericórdia, pastor, eu posso cansar de tudo, menos espiritualmente. Quer saber, irmão, se você está cansado espiritualmente? Venha para a igreja naquele dia que você trabalhou bem muito. E deixe começar aquela adoração, feito Johnny começou hoje. Aquela canção, que vai, que vem. Que vai, que vem. E aí passa 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos. E aí você vai e fica lá. Oh, meu Deus, não termina mais não. Aí você vai começar a identificar se você está cansado ou não espiritualmente. Quando você estiver assim, sabe o que é que você faz? Se jogue no chão e diga, Deus, eu rejeito o cansaço. Eu quero correr para os teus braços, porque eu sei que nos teus braços eu estou seguro. Nos teus braços eu me fortaleço. Nos teus braços eu sou renovado. O Senhor, querido, tem o renovo que você precisa. Não desacredite. Não abra mão daquilo que Deus tem para a sua vida.
Não abra mão do seu casamento, não abra mão dos seus discípulos, não abra mão da sua célula, não abra mão dos seus Natanaéis, não abra mão de nada que Deus confiou a você. Se você está cansado, corra para o Senhor. Amém? Então eu queria encerrar com este versículo que eu amo. Já várias ministrações eu encerro com esse versículo. E hoje não poderia ser diferente. Isaías, capítulo 40. Versículo 31. Vamos ler todos juntos. Eu queria que você ficasse de pé neste momento. Você diga assim: cansaço, você não me domina. Diga assim: eu sou uma pessoa controlada pelo Espírito Santo. Amém, queridos? Então, agora você vai se renovar em Deus. Você vai puxar toda a força do seu pulmão. E você vai declarar bem forte esse versículo. Amém? Vamos lá todos juntos. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Amém, queridos? Aleluia. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias. Correrão e não se cansarão. Então nós precisamos, queridos, correr nesta corrida que nos leva rumo ao céu. Nessa corrida de saquear o inferno. Essa corrida de ganhar pessoas para o Senhor. Nessa corrida que não é fácil, nós vamos correr e nós não vamos nos cansar, porque o Senhor é aquele que renova as nossas forças. Amém? Eu queria que você levantasse suas mãos para o céu nesta hora.